Em um vídeo recente eu comentei sobre os ciclos da bolsa e também sobre essa correlação negativa entre a taxa de juros versus a bolsa, porque historicamente quando aconteceu a redução na taxa de juros, os ativos em renda variável se apreciaram bastante. Daí eu achei um estudo bem interessante sobre o comportamento de alguns índices durante o corte de juros, ou seja, qual foi a parte imobiliária, parte financeira, parte de materiais básicos, qual foi o segmento que mais performou em um ciclo de corte de juros. Então, esse ponto é bem interessante porque o pessoal sempre cita a parte de varejo vai disparar por causa da queda de juros. Daí, iremos ver na prática o que subiu a uma taxa interessante nos últimos cortes que aconteceram. E o segundo ponto, sobre resultados, olhando para o compilado do mercado, iremos ver a influência de dois gigantes que é a Petro e a Vale, que representam boa parte do índice Bovespa e também boa parte do lucro das empresas de capital aberto. Com isso, tem esse estudo que eu já mostrei no canal, dessa correlação negativa entre Ibovespa versus a taxa Selic, e quando os juros caíram, a bolsa se apreciou bastante. Porém, quando os juros subiram, a bolsa também acabou caindo. Então tem os dois casos, o pessoal normalmente vende as ações e migram para a renda fixa, principalmente quando os juros estão elevados, e historicamente quem fez o contrário acabou se dando muito bem. É evidente que nem tudo irá performar de forma positiva e você tem que alocar muito bem o seu capital. Outro ponto que eu também possuo cerca de 40% da carteira do canal focada na parte de small caps e também existe essa correlação negativa e olhe a última queda de juros de 14,25% para 2% e as small caps subiram cerca de 300% até esse pico em julho de 21. E na carteira do canal, que está cadastrada no Investor 10, que é parceiro do canal, perceba que eu possuo a Irani, que é Small Cap, Jas Machado, Small Cap, a S Brasil, que é Small Cap, e a Taesa, que está quase se tornando uma Small Cap após essa queda, Copasa, também Small Cap, e a Ferbasa, que é quase uma Micro Cap após essa queda. Ou seja, praticamente 40% da carteira do canal são de ativos com baixo valor de mercado. E também algumas pessoas confundem e falam que o ativo é ruim só por causa do baixo valor do mercado, e esse ponto não é verdade. Até porque os maiores retornos da bolsa aconteceram principalmente de small caps. Então, nas small caps existe essa grande perspectiva de crescimento. Até porque algum pequeno efeito no balanço pode gerar um crescimento bem maior. Com isso, iremos destacar 4 ciclos de corte de juros e esse estudo feito pela Economática, eles destacaram os setores que mais performaram nesses 4 ciclos destacados. Corte de juros que aconteceu de setembro de 2005 até abril de 2008 e o índice que mais performou foi da parte de utilidade pública, que tem energia elétrica, gás e saneamento. Porém, hoje o índice de utilidade pública praticamente só contém ações de energia e ações de saneamento. E nessa época, ele subiu 185%. E outro ponto para destacar, isso aqui é um índice de retorno total, ou seja, já considera a reaplicação do provento em cada ativo da carteira. Outro ponto, um índice que subiu bastante foi de empresas com valor de mercado moderado para elevado. Outro índice que subiu muito, IBRX, que contém as 100 principais empresas do país. Já outro índice, IBRX 50, as top 50 mais representativas. Outro índice da parte industrial, o Ibovespa subiu 115%, e aqui nesse caso, a parte de small caps só subiu 67%, e também o índice financeiro só subiu 53,9%, o que foi metade do Ibovespa no período. Lembrando que o índice financeiro é composto principalmente por ações de bancos, tem ações da B3, ações da Cielo e também ações da parte de seguros. Já o segundo ciclo de queda que comentaram foi de janeiro de 2009 até abril de 2010, e perceba que a parte imobiliária subiu 134%. Já o segundo índice que mais subiu foi da parte de small caps. Outro índice de materiais básicos subiram 85%. Outro da parte de consumo, quase 78%. Industrial também subiu 73%. Índice financeiro, 61%. E o Ibovespa, 60%. Já nesse ciclo, empresas com valor do mercado moderado para elevado subiram abaixo do que o Ibovespa. Índice de dividendos também não subiu tanto
e a parte de utilidade pública também não subiu muito. Ou seja, perceba que no ciclo passado a parte de utilidade pública subiu drasticamente e agora perdeu para o Ibovespa. Já o terceiro ciclo de queda que destacaram foi de agosto de 2011 até maio de 2013, e nesse ciclo o que mais subiu foi a parte de BDRs, que são ativos estrangeiros negociados na Bolsa Brasileira. Aí por que aconteceu isso? Porque as ações americanas subiram bastante nesse período. Fora isso, o top 2 foi a parte de consumo, que subiu 62%, parte do índice financeiro, bancos e seguradoras, 46%, índice de fundos imobiliários subiram 42%, outro da parte industrial, 36%, índice de dividendos, 33%, parte de small caps, 26%, empresas de utilidade pública, 22%, e o Ibovespa só subiu 1%. Outro ponto é que a parte imobiliária só subiu 1,3%. É realmente contraintuitivo porque a parte imobiliária é fortemente beneficiada com a queda de juros, porém, em alguns momentos elas performaram muito bem, já em outros ciclos isso não aconteceu. E por fim, o último ciclo de corte de juros, iniciado em 2016, perceba que o índice que mais subiu foi da parte de materiais básicos. Isso aqui inclui a Vale, a Ferbasa, a Irani, e perceba que realmente foi uma elevação bem robusta de 332%, enquanto isso o Ibovespa subiu apenas 82% nesse período. Fora isso, BDRs também subiram 258%, já Small Caps 132%, utilidade pública novamente subindo 108%, índice de energia elétrica 106%, índice de dividendos 102%, ou seja, várias empresas que investimos que participam desses índices subiram acima do que Ibovespa. Outro ponto, Ibovespa subiu 82% e a parte de fundos imobiliários 52%, e o índice imobiliário apenas 44%. Ou seja, novamente a parte imobiliária performou abaixo do que Ibovespa. E para vocês terem noção desses ativos da parte de materiais básicos, temos alguns nomes no ranking Investor 10, CSN Mineração, tem a Aura Minerals, tem a Tronox, a Unipar, a Vale, a Gerdau, a Metalúrgica Gerdau, a CSN, que tem a mineradora, a parte de cimentos e também a parte de metalurgia e siderurgia, tem a Ferbasa, Duratex, a Klabin e também a Irani. Ou seja, perceba que nesse último ciclo, esses ativos performaram muito bem, principalmente motivado devido à elevação do principal produto que essas empresas vendem. Já o segundo estudo, o pessoal sempre comenta bastante na bolsa sobre a Petrobras e sobre a Vale porque elas representam boa parte do lucro das empresas que compõem a carteira teórica do Ibovespa e também do total de empresas de capital aberto. Fora isso, que a Vale e a Petro historicamente representam uma grande participação no índice Ibovespa. E perceba que essa participação girou na casa de 10% até quase 40% de participação na carteira teórica do Ibovespa. Daí, esses dados são bem interessantes porque temos o compilado da soma de 320 empresas e, por exemplo, temos aqui a receita total dessas empresas e olhe a receita excluindo a Vale e a Petro, que representaram praticamente metade do total da receita dessas 320 empresas. E por que isso acontece? Olhe aqui no ranking de maiores receitas, perceba que a Petro teve quase 600 bilhões de receita, JBS 367, Itaú 340 bi de receita, Banco do Brasil 263, a Vale 200 bi de receita, ou seja, boa parte da receita da carteira teórica da bolsa está concentrada em poucos ativos. Então realmente é um resultado muito expressivo. Outro ponto é que tanto o lucro bruto, resultado operacional da bolsa, também boa parte está concentrada na Petro e na Vale, e também o lucro líquido despencou por causa da queda do lucro da Petro e da Vale. Mas iremos ver a seguir que o lucro até cresceu, retirando a Petro e a Vale. E também no ranking de empresas com maiores lucros, perceba que a Petro reportou 157 bi de lucro em 12 meses, a Vale 57 bi de lucro, o Banco do Brasil 32 bi de lucro, de forma similar ao Itaú, Suzano 23 bilhões de lucro, Bradesco 16 bi, mesmo com toda essa queda, Ambev 14 bi,
Itaúsa 13,7%, aí temos a Gerdau e a Metalúrgica Gerdau, Santander, mesmo com a queda, e o BTG, que está lucrando próximo do que o Banco Santander, realmente estão crescendo bastante, BB Seguridade, 7 bi de lucro, e tem outras elétricas, CPFL, CEMIG, EVEG, 5 bi de lucro, Klabin, 5 bilhões de lucro, e a lista é imensa de ativos que lucram acima do bilhão. Daí, o que chama a atenção nesse estudo, temos aqui cerca de 1 trilhão do compilado dessas empresas e a receita caiu quase 9% em comparação com o segundo TRI do ano passado, mas excluindo a Petravale, a queda na receita foi de 3,5%. Fora isso, o lucro bruto também caiu, na ordem de 18%, e sem a Petravale, 7,6%. O lucro operacional caiu em 35%, e sem a Petravale, 16%. Outro ponto que o mercado sempre faz alguns modelos de preço sobre lucro, aí coloca a Petravale e retira a Petravale, porque olhe a grande oscilação de lucros, principalmente motivado devido à queda do lucro da Petro e da Vale, o que acabou acarretando na queda de 40% do lucro do compilado dessas empresas. Porém, excluindo a Petravale, o lucro teria crescido em quase 5,1%. Ou seja, olhando para as outras empresas, elas reportaram crescimento de lucros olhando para a somatória do resultado. E outros dados fundamentalistas interessantes é a margem bruta, que pega o lucro bruto e divide pela receita líquida, que cresceu em relação ao segundo TRI do ano passado. A margem EBITDA também cresceu para 18% e a margem líquida também cresceu de 5,3% para quase 6,3%. Em particular, 6% de margem significa que para cada R$100 de receita, a empresa entregou R$6 de lucro líquido. E, para mim, eu gosto de empresas que possuem uma margem líquida elevada de pelo menos acima de 10%. Porque um ativo com a margem muito baixa, caso aconteça algum efeito pontual, isso pode acabar oscilando bastante o resultado e também o provento e, eventualmente, se o impacto for robusto, esse ativo pode até reportar prejuízo. E aqui no site Investidor 10, que é parceiro do canal, também tem um ranking de ativos com margem líquida elevada. É só clicar em ver todas. Isso aqui é aberto de forma gratuita e perceba que terá o ranking do ativo com a maior margem líquida até a menor margem líquida. Porém, cuidado, que isso aqui é praticamente algo extraordinário para ter uma margem líquida de 2.000, 3.000%, porque pode ter acontecido algum efeito não recorrente na empresa. Por exemplo, a Aura Energia tem 52% de margem líquida, mas a empresa ganhou uma indenização, o que acabou inflando o resultado da empresa. E isso aqui não condiz com o resultado usual da empresa. Já a Taesa, historicamente, sempre teve uma margem líquida fantástica, é de quase 50% no caso atual, mas se olharmos aqui o histórico da margem líquida da Taesa, perceba que sempre foi elevada aí na média de quase 60%. Ou seja, para cada 100 de receita, a Taesa entregou na média 59,74 de lucro líquido. Mesmo se acontecer algum impacto pontual na Taesa, a empresa ainda se manteria lucrativa e pagando algum provento. Então, pessoal, por esse é isso. Aí deixa o gostei no vídeo, comenta qualquer coisa que ajuda no engajamento. E também, se você quiser migrar para o BTG Pactual, recentemente eu firmei uma parceria com o Casa Capital e vocês podem criar sua conta no BTG ou também mudarem de assessoria. Com isso, vocês conseguirão benefícios exclusivos. E também se torne membro do canal clicando em Seja Membro ou no link na descrição do vídeo, que você terá acesso a planilhas, postagens, comunidade, vídeos exclusivos que eu já postei, mais de 180, com foco na geração de renda passiva. E caso você assine e não queira continuar, é só cancelar. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.